Glória a Deus, aleluia. Ainda aqui em Jó, meus irmãos, eu vou ler o comecinho da palavra em Jó, meus irmãos. Ó, num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor diz a Satanás: de onde vens? E então respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observa o meu servo Jó, porém ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e perante a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para consumir sem causa. Então Satanás respondeu o Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará por sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhes os ossos e na carne, e verás que se não blasfema contra a tua face. Aleluia, Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Louva a Deus, meus irmãos, por ele estar dando exemplo aqui, meus irmãos, na palavra em Jó. Homem sincero a Deus. Meus irmãos, nós temos que ser sinceros a Deus, servir a Deus em espírito e em verdade. Não podemos brincar de ser crente, meus irmãos. Aleluia. Se Satanás, meus irmãos, estava tentando até a Jó, imagina, meus irmãos, uma pessoa que não fosse temente a Deus, o que ele faria? O que ele ia ter autoridade para fazer com a alma, até com a alma de Jó, meus irmãos? Se Jó não fosse temente a Deus, meus irmãos. Nesses dias de hoje, meus irmãos, o Senhor está me revelando agora, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor está me revelando a palavra, porque o Senhor me revela, meus irmãos, quando eu abro a palavra, Deus já me revela. Meus irmãos, eu não estudo palavras, meus irmãos, para me pregar. Mas a palavra do Senhor está mostrando aqui, me revelando agora, meus irmãos. Quantas vezes, meus irmãos, nesses dias de hoje, quantas pessoas estão sendo assoladas pelo adversário no modo da saúde, meus irmãos, na área da saúde. Anamai decanta ramanaia, arabaçu canta ramanai, ramandaçu canta ramanaia, e canta ramanaçu canta. Porque você vê aqui, meus irmãos, a estratégia de Satanás, porque ele sabe que o homem ama a sua vida, meus irmãos. Por isso tem colocado enfermidades malignas sobre os homens na terra, para que vê se o homem blasfema contra Deus. Se você está com alguma enfermidade maligna, não blasfeme contra o Senhor Jeová. Assim te diz o Senhor. Oh, Espírito Santo, eu sinto a presença do Senhor. Ah, meu Deus, porque a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é como chama. É como espada de dois gumes que penetra entre a divisão da alma e do espírito. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É por isso que eu estou sentindo a presença do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que a palavra dele é viva e eficaz. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor também diz que ela é água e refrigério para a alma. Não ache estranho se você abrir a palavra do Senhor e começar a sentir a presença de Deus, mesmo que você não esteja orando, jejuando. Mas se você abrir a palavra do Senhor e sentir a presença de Deus, quando você meditar, saiba porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Aleluia. A palavra do Senhor é fogo. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quantas vezes o inimigo tenta na área da saúde atacar, né, meus irmãos, os servos do Senhor, para ver se eles blasfemam contra o Senhor, para amar a sua vida. Por isso, meus irmãos, nós não devemos amar a nossa própria vida. Ah, meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus querido, ó Deus, revela mesmo, Senhor. Oh, Deus tremendo. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor diz também, né, meus irmãos,
Aquele que amar sua vida, perdê-la-á, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz: renuncia-te a ti mesmo e siga-me. Oh, meu Deus, Jesus que está falando na palavra dele, né, meus irmãos? Mas quando nós depositamos nossa confiança, nosso amor a Cristo, amor à palavra, quando nós não amamos a nós mesmos, meus irmãos, quando nós renunciamos o mundo, Deus nos dá vida, meus irmãos. Deus nos dá vida diante da palavra, para nós pregar a palavra, meus irmãos, como árvore, porque a palavra diz, né, meus irmãos? O Senhor diz também na tua palavra que aquela árvore que dá fruto, ele rega para que dá mais fruto, meus irmãos. Então, meus irmãos, cabe a nós a obediência ao Senhor, mas é a obediência nossa, meus irmãos, que vai determinar o nosso tempo nessa terra, porque não adianta o inimigo tentar. Se você é um servo fiel a Deus, se você coloca tudo na mão do Senhor, se você está trabalhando para o Senhor, é por isso que eu falo, é por isso que eu determinei que de hoje em diante eu vou fazer a obra do Senhor, porque é Ele que dá, meus irmãos, a última palavra, até o último fôlego de vida é Ele que dá e tira, meus irmãos, porque é Ele que tem a chave da morte e a chave da vida. Quanto mais você se afasta da palavra do Senhor, quanto mais se você se afasta, meus irmãos, do chamado do Senhor na sua vida, mais você vai se afunilando no pecado, mais você vai se perdendo no mundo e mais a sua vida vai se acabando, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte, meus irmãos. Meus irmãos, o inimigo não age de repente, ele age de fininho, ele age devagarzinho, ele vai esfriando a nossa fé. Daqui a pouco nós não conseguimos mais orar, daqui a pouco nós não conseguimos mais ler a Bíblia, nós não conseguimos jejuar. Ele vai enfraquecendo o ser humano para não buscar a palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor que te dá ânimo, dá força para você fazer a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Aí, meus irmãos, ele vai tirando você do foco da presença do Senhor. Daqui a pouco você não toma mais a Santa Ceia, porque, meus irmãos, o sangue de Cristo, meus irmãos, é poderoso, né, meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, porque a palavra do Senhor diz, né, meus irmãos, que o sangue do Senhor verdadeiramente é bebida e sua carne verdadeiramente é comida. Quem não bebe do sangue de Cristo, nem come a sua carne, não tem parte com Cristo. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É a Santa Ceia que fortalece o ser humano na presença de Deus, aleluia, para que possa vencer os pecados e as tentações. Aleluia, Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. É o conjunto de várias coisas, né, meus irmãos? É o conjunto da leitura da palavra, a palavra do Senhor, né, meus irmãos, que é poderosa, né, meus irmãos? A nossa consagração, né, meus irmãos? Meu Deus querido, ó Deus amado, Deus é poderoso, meus irmãos. Eu sinto a presença do Senhor. Busca a Deus enquanto há tempo, porque a palavra do Senhor diz: buscai a mim e eu chegarei a vós. Mas se me rejeitarei a ti. Se afastares de mim, afastarei de ti. E se Deus afastar do ser humano, meus irmãos, é muito triste quando Deus afasta de nós, né, meus irmãos? Porque o inimigo vem, quando vem, né, meus irmãos, arrasa com a nossa vida, né, meus irmãos? Oh, Deus poderoso, Deus tremendo. Então, né, meus irmãos, essa palavra está dizendo que o inimigo, meus irmãos, ele quer achar brecha, ele quer acusar o ser humano, meus irmãos. Ele quer acusar o ser humano, né, meus irmãos, de toda forma. Não tem jeito, ele quer acusar e ele acusa, porque esse é o trabalho dele, né, meus irmãos? Acusar, ele é o acusador. E para que não haja, meus irmãos, nada para ele nos acusar, devemos nos pedir perdão, reconhecer os nossos pecados e pedir perdão a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Fique com essa palavra e crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Amém?